Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Falando em cancelamento de dívidas, sempre nos vem esse texto. Uma mulher que estava endividada, em desespero, os credores queriam levar os seus filhos e ela não sabia o que fazer, então ela vai ao homem de Deus. E aqui a gente aprende alguns passos, 10 passos para viver um milagre. Eliseu aumenta o azeite da viúva, 2 Reis, capítulo 4. Quem encontrou, diga glória. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e ponha à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, que disse ele: vai, vende o azeite, pague a tua dívida, tu e teus filhos vivei do restante. Pai de poder, é a tua palavra, Senhor, renova a tua palavra, fala em cada vida, em cada coração. Tu és Deus, ó Pai, tu sabes de mim mesmo, não tenho nada, mas dependemos do teu Santo Espírito. Fala conosco nesta noite, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. O foco desta campanha, nós temos falado sobre sabedoria. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde dependemos da sabedoria de Deus para poder realizar um milagre. Um tempo onde dependemos da sabedoria de Deus para podermos administrar num tempo de crise. Todos nós enfrentamos, confrontamos situações de desencorajamento, situações de oposições, situações das mais adversas possíveis, mas precisamos aprender a perseverar para que o milagre possa acontecer nas nossas vidas. Quantas pessoas estão vivendo um momento de qualquer situação, qualquer problema, qualquer adversidade, abre mão de tudo e cai em depressão. Um tempo, meu amado, onde o povo não tem estabilidade, onde o povo não tem firmeza, onde o povo não tem, muitas vezes, firmeza de ânimo, e muitas vezes deixa o desânimo abater o seu coração, por uma porta que se fechou, pensa que o mundo acabou e não tem mais nada a fazer na vida. Olhamos para o caso dessa mulher e vemos, em primeiro lugar, esposa de profeta. E como esposa de profeta, meu amado, é interessante notar que essa mulher fica sem direção, sem estratégia, essa mulher fica desnorteada quando seu marido vem a falecer. Não são poucos os casos que acontecem isso. Temos atendido inúmeros casos, aonde falta o esteio do lar, aonde falta o homem, aonde falta o cabeça, e a mulher perde a direção, porque nunca fez uma despesa, nunca fez uma feira, nunca soube entrar num banco, nunca administrou nada, e diante da situação presente, que veio a faltar o marido, ela perde o rumo, ela perde a direção, não sabe o que fazer. Não é só no caso de 2 Reis, mas nos dias de hoje, e nós precisamos aprender a confrontar situações. Nós precisamos aprender a descobrir que muitas vezes o milagre está dentro da nossa casa e nós não sabemos. Muitas vezes o milagre está dentro de você. Deus já te deu estratégia, já te deu sabedoria, Deus já te deu coisas que você tem dentro de casa, e numa hora de dívida, numa hora de problema, numa hora de adversidade, você não sabe o que fazer, você perde o rumo, perde a direção. Nem sempre você vai fazer aquilo que gosta, mas a necessidade te desafia a fazer coisas novas.
A necessidade, a dificuldade, a adversidade vai gerar em você um poder de Deus criativo para você buscar uma nova estratégia. E meu amado, quantas pessoas que fazem grandes descobertas em tempo de crise, em tempo de luta, em tempo de adversidade, descobre um dom, descobre um talento, descobre algumas habilidades que tem, que nunca fizeram e nunca desenvolveram. Quantas pessoas têm um talento oculto de vendas, e na hora da adversidade descobre que é um potencial em vendas. Quantas pessoas que têm um talento oculto em artes, e na hora da adversidade se levanta um artista, e começa a fazer um monte de artesanato, um monte de coisa, e ela percebe que ela tem jeito para coisa. E essa mulher aqui não era diferente. O profeta vai a ela e diz: mulher, me declara o que é que você tem na tua casa. O milagre, a provisão, a bênção, a resposta, Deus já colocou dentro da sua casa. Precisamos descobrir que milagre que está dentro das nossas vidas. Precisamos nos descobrir, meu amado. Casa aqui eu não quero colocar somente como a casa, um ambiente físico, mas você como templo do Espírito Santo. Declara-me o que és que tem dentro da tua casa. Me declara qual é o potencial que está escondido. Me declara qual é o potencial que você tem dentro da sua vida. E essa mulher começa então a declarar: não tenho nada. Na minha casa não sobrou nada. Meu amado, quantas vezes nós olhamos num momento de crise, de adversidade, e não vemos estratégias, não vemos saída, não vemos direção, mas meu amado, nunca deixe faltar o azeite, nunca deixe faltar a unção do Senhor, nunca deixe faltar a direção do Espírito Santo. Profeticamente, a mulher, ao declarar: tem um pouquinho de azeite, ela está declarando profeticamente que a unção do Senhor ainda está sobre a sua casa. Pode faltar todas as coisas, mas não pode faltar a presença de Deus. Na hora da adversidade, na hora da luta, é o Espírito Santo de Deus que vai te direcionar. Profeticamente nós podemos trazer a exegese desse texto por esse prisma. Esse azeite é a unção do Espírito, e aonde o Espírito Santo de Deus está, vai acontecer um milagre, vai acontecer algo. Você não pode deixar faltar a presença do Espírito Santo que habita em vós. Não apague, não extingais a presença do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te direcionar na hora da crise. Deixa o Espírito Santo te encher na hora da crise. Deixa o Espírito Santo transbordar o vaso na hora da adversidade. E um dos primeiros segredos que nós temos aqui para essa parte profética de uma visão do Espírito Santo de Deus é que para que o Espírito Santo pudesse encher, os vasos tinham que estar vazios. O Espírito Santo não vai ser derramado em vaso que está cheio de reservas, cheio de soberba, cheio de altivez, cheio de presunção, como falamos na palavra de ontem, a presunção de Adonias. O Espírito Santo não vai encher um vaso que está cheio de si mesmo. Tem um monte de gente passando por crise, passando por dificuldade, mas num português claro, não desce do salto. Esvazie-se de si mesmo. Esvazie do teu conhecimento, esvazie da tua habilidade, esvazie das tuas reservas. Quantas pessoas estão na luta, estão na dificuldade, tem alguém que pode ajudar, mas existe uma mágoa no coração contra aquela pessoa, então prefere passar fome do que chegar até aquela pessoa e pedir algo. Meu amado, o Espírito Santo não pode encher se você não se esvaziar. O Espírito Santo não pode encher se você não estiver disposto a se colocar na presença dEle, disposto a entrar diante do Senhor, disposto a deixar Deus fazer um milagre. Para que essa mulher pudesse viver um milagre, primeiro, ela tinha que colocar os vasos vazios na presença do Senhor. Ela tinha que colocar os vasos aos quais ela muitas vezes não valorizou. Ninguém sai da sua casa passando por luta e por dificuldade, para pedir aos vizinhos vaso vazio. Não tem lógica. Mas no momento da crise, no momento da adversidade, as coisas que Deus manda você fazer, não tem lógica. Mas esteja debaixo da vontade soberana do Deus Todo-Poderoso.
Ele é o Deus que dá estratégia. Ele é o Deus que com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite sustentou 3 pessoas, meu amado, até que viesse chuva sobre a face da terra. Ele é o Deus que com um pouquinho de azeite transformou a realidade dessa mulher que estava perdendo seus filhos, estava perdendo a sua herança, estava perdendo, meu amado, tudo que ela tinha de precioso. Os seus 2 filhos estavam sendo levados tão somente porque ela estava numa situação de dívidas. Quantas pessoas numa situação de dívidas, que perdem o nome, perdem a moral, perdem a vida. Quantas pessoas, meu amado, que perdem o ânimo, perdem a motivação, perdem todas as coisas, porque não deixam o Espírito Santo de Deus dirigir, o Espírito Santo de Deus governar. Nunca deixe faltar o azeite. Pode faltar todas as coisas, mas o azeite do Senhor não pode faltar. Pode faltar, meu amado, tudo, toda a provisão, mas o azeite do Senhor não pode faltar. Principalmente quando você está passando por situações de dificuldade, principalmente quando você está passando por situações de falta de alguma coisa. Só Deus pode realizar o milagre, só Deus pode fazer, meu amado, a provisão brotar. Só Deus pode trazer a multiplicação para que você aprenda a viver o milagre do Senhor, a multiplicação, para que você viva aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. E olhando para esta vida, olhando para essa mulher aprendeu num momento de crise a depender do Senhor. Num momento de crise, ela aprendeu a esperar a vontade do Senhor e aprendeu a viver a provisão que só Deus podia fazer para ela. Quando olhamos para essa história, vemos que Deus é o Deus que supre a nossa necessidade, mesmo que as dificuldades aos nossos olhos sejam o fim. Ela chega para o profeta como se aquela fosse a última situação da sua vida. Ela chega para o profeta olhando para as circunstâncias e ela declara: meu marido, teu servo, morreu e me deixou muitas dívidas, o que hei agora de fazer? E o profeta olha para ela e fala: mulher, que tenho eu a ver com essa dívida? Que tenho eu com isso? Mas declara-me o que é que tens na tua casa. E a partir desse momento, ela começa a viver uma provisão. E vivendo essa provisão, vivendo a dependência do Senhor, o milagre do Senhor, ela consegue experimentar algumas lições, ela consegue aprender algumas coisas com o profeta, ela consegue viver o milagre que ela necessitava. E interessante que Deus não supriu só a necessidade, Deus supriu além, que o texto nos diz no verso 7, vendei o azeite que foi multiplicado, paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do restante que sobrou. Irmão, Deus tem alguma coisa a nos ensinar num tempo de adversidade. Muitas pessoas ficam clamando: Senhor, a tua palavra nos diz que há tesouros na escuridade. Senhor, me faz descobrir os tesouros da escuridade. Eu quero viver o tesouro da escuridade. Me mostra o tesouro da escuridade. Quem já não ouviu essa oração? Eu já ouvi pelo menos umas 1000 vezes. As pessoas acham que tem algum tesouro financeiro escondido em algum lugar, e ficam fazendo essa oração e não sabem o que estão pedindo. Tesouro da escuridade é você pedir a Deus: me leva para a prova, Senhor, me leva para a luta, para a tribulação, para o problema, para que no problema eu aprenda alguma coisa que seja como tesouro. Isso é o que Deus está falando dos tesouros da escuridade. Os grandes homens de Deus só tiveram grandes revelações quando passaram por escuridades. É no vale da sombra da morte, é na cova dos leões, é no poço profundo, é no cárcere interior que Deus revelou os maiores segredos aos seus servos. Então não pense que tesouros da escuridade é algo financeiro. Tesouro da escuridade é você pedir a Deus: me leva para a crise, para que na crise eu aprenda, eu tenha alguma revelação para sair dela. Tem um monte de gente pedindo. E aí depois entra na prova, na luta, no vale, na tribulação, no fundo do poço. Senhor, o que está acontecendo?
Deus olha com todo o ar de graça e fala: filhinho, eu estou respondendo a tua oração. Você que pediu para estar aí. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Precisamos aprender a descobrir os milagres de Deus que já está conosco, descobrir os milagres de Deus que está dentro de nós. Precisamos aprender a identificar e reconhecer aquilo que Deus quer usar e quer fazer através das nossas vidas, para que o milagre aconteça. Meu amado, se você é um profissional liberal, ou se você é um empresário, ou se você é uma dona de casa, se você é qualquer ofício, meu amado, você tem que aprender a descobrir os milagres de Deus que já está depositado dentro de você, dentro da sua capacidade, pela revelação de Deus, dentro da capacidade humana, para aprender a proporcionar uma nova dimensão de frutos e êxitos na sua vida. O milagre ele pode ser identificado de 3 formas. Ou o milagre vem para a proteção humana. Você é livrado de inúmeros acidentes que você nem sonha. Ser livrado de situações, há milagres de Deus acontecendo ao teu redor continuamente. Você é livrado de situações que você nem imagina. Os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os livram. Eu tenho que crer que cada situação é algum livramento, alguma provisão, algo que Deus está fazendo, que foge ao meu raciocínio, foge à minha mentalidade humana, foge, meu amado. Nós projetamos uma coisa, mas o executar de Deus é diferente do nosso executar, e nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos o que Deus está fazendo. Uma das áreas de Deus operar o milagre é para a proteção da sua vida. Tivemos um fato nesse sábado, um problema, uma luta, uma adversidade tremenda para chegarmos até o batismo. Tudo que estávamos programado deu errado, todos os meios de transporte, sairmos daqui e irmos para Bragança, falhou, não aconteceu nada. Mas eu tenho que crer que Deus operou algum livramento. Eu tenho que crer, meu amado, que algo maior, que foge ao nosso entendimento humano, ele excede a nossa capacidade. Era Deus que estava livrando, era Deus que estava fazendo, e em todas as coisas eu sei que Deus está trabalhando e Ele está no controle soberano de todas as coisas. Depois de 4 horas de atraso para irmos, chegamos em Bragança. Ao entrarmos em Bragança, vimos um caminhão que perdeu o controle, totalmente desgovernado. Meu amado, ele bateu de uma forma, caminhão baú, e era um baú enorme. Ele bateu de uma forma que rachou o caminhão no meio, o baú rachou no meio, de fora a fora. Sabe Deus, se tivéssemos saído antes, se esse caminhão não atravessaria a nossa frente. Deus está no controle. Existem milagres e provisões de Deus que fogem ao nosso controle. Voltando de Bragança, depois de 3 horas e pouco de atraso para voltar, não conseguíamos um meio de transporte para sairmos de lá para vir para cá. Ao chegarmos aqui na Salim Maluf, não sei quantos viram, acidente terrível, terrível, terrível na Salim Maluf. Descendo ali a Salim para subir no viaduto já, uma Zafira nova, encapotou, estava com as 4 rodas para cima, pegou fogo, travou a direção e travou o acelerador, e essa Zafira atravessou a pista e foi para a pista na contramão, pegou mais 3 carros. Hoje, conversando com uma pessoa, nós passamos ali, eu estava vindo de carro, eu passei ali, era a volta de 11h30, 11h40. A pessoa virou para mim e falou: pastor, eu passei lá 11 horas, não tinha nada. Passamos 11h30, 11h40, livramento de Deus.
Então, uma das áreas de Deus operar milagre, que foge ao teu raciocínio, foge à tua mentalidade humana, é a área da proteção. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor, e meu amado, você não precisa saber dos livramentos que Deus está te dando, mas Deus está te dando livramento continuamente, Deus está te dando livramento a cada momento. Você muitas vezes não entende por que errou uma rua, por que errou um caminho. Deus sabe de todas as coisas, e o livramento de Deus está a dispor daqueles que o buscam e daqueles que o servem. Deus é soberano, e Ele é Deus para livrar você de situações, e essas situações são identificadas como uma das formas de milagre na sua vida. Uma segunda área de milagre na sua vida é provisão. Há milagres, sim. Semana passada falamos sobre a questão racional. Precisamos entender que a administração financeira, você não pode gastar aquilo que não está na tua mão ainda. Você tem que buscar do Senhor a direção do Senhor para aprender a administrar aquilo que você tem na mão. Quantas pessoas que vivem com um salário mínimo e gastam 3 salários mínimos por mês? Não, Deus vai prover, irmão. Fica sossegado que Deus vai prover. Meu irmão, isso é imprudência. Não é fé. É burrice. Por quê? Se Deus quer te conduzir a um novo nível financeiro, profissional, espiritual, deixa Deus te conduzir a esse nível primeiro, para que depois você saiba administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Agora, é claro que foge aí da posição empresários, profissionais liberais, que são pessoas as quais tem que ter uma atitude de fé para vender, uma atitude de fé para trabalhar, uma atitude de fé para uma série de agravantes aqui que não estamos colocando em conta. Mas isso você tem que entender e saber administrar aquilo que Deus coloca na sua mão. Meu amado, um gasto extra, uma situação, uma emergência, uma situação inesperada, isso ninguém pode evitar. Mas quando aquilo que chega na sua mão é X, e você sabe que esse X é contínuo, você tem que aprender a viver com X. Isso não nos foge de acreditarmos que Deus, na sua soberania e na sua infinita misericórdia, pode realizar um milagre na área de provisão. Existem milagres na área de provisão que é só Deus para fazer, só Deus para multiplicar a água, para multiplicar o azeite, só Deus para transformar a água em vinho, só Deus para trazer uma pesca gloriosa, sendo que os discípulos já tinham lançado a rede a noite inteira, só Deus para tirar a água da rocha. Eu não estou tirando aqui que Deus possa fazer, mas meu amado, para que você possa viver um milagre financeiro, espera Deus fazer, para que depois você possa gastar, porque se você primeiro se enrolar em dívidas, e depois entrar em desespero, meu Deus, Ele vai olhar para você e vai falar, por que você não clamou assim antes de gastar? Interessante notar que tem uma série de gente que espera a oportunidade, e quando a oportunidade vem, não espera a resposta de Deus, meu amado. Precisamos aprender a ouvir de Deus. Apareceu um negócio, ora, busca, espera a confirmação do Senhor. Você tem um Deus que fala, você tem um Deus que responde, você tem um Deus que garante aquilo que Ele fala. Amados, é impressionante nós vemos como tem pessoas se enrolando em negócios que são, aos olhos humanos, já é um rolo. Não precisa entrar você para enrolar a situação, já é um rolo. E tem um monte de crente que tem prazer de entrar nos rolos. E ainda espiritualiza, né? Desenrola o rolo. Não orou para fazer um negócio? Não orou para buscar uma resposta de Deus? Não esperou Deus falar? Não esperou, meu amado, Deus agir, Deus operar um milagre? Meu amado, muitas vezes nós damos tantas desculpas, e quando a situação vem, quando a oportunidade vem, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Essa mulher estava com uma dívida que não era dela. Meu marido, teu servo, morreu e me deixou muitas dívidas. Agora, você tem que aprender a esperar a resposta
de Deus. É interessante nós notarmos, voltando para a área de aconselhamento, aconselhamos situações em que depois que a bomba explodiu, a pessoa vem buscar. Quando estava para decidir a situação, ela não veio aconselhar, ela não veio buscar, não veio falar, não veio fazer nada. Casamento. Existem duas posições para aconselhar casamento. Olha, pastor, nós estamos passando por esse problema, é assim, 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 já pensamos em nos separar e viemos buscar um aconselhamento. Amém, glória a Deus, vieram a tempo. Agora, meu amado, o grande problema é quando a pessoa vem até um gabinete pastoral, vem até um aconselhamento e fala: olha, pastor, viemos informar que estamos nos separando. A minha posição como pastor, conselheiro. Amém, tudo bem, Deus abençoe a vossa separação. O pastor não vai falar nada? Ué, vocês já decidiram, vieram só informar que já estão separando, o que eu vou falar? Não tem mais nada a falar. Agora vocês querem tentar? Querem mudar? Não, a gente já decidiu. Então, o que eu vou falar? Não vou falar mais nada. O que eu posso fazer? Muitas pessoas, meu amado, querem procurar uma pessoa para jogar a culpa. E você, como servo de Deus, toma cuidado para não entrar em batalhas que não é sua, para não entrar em situações, meu amado, e não se envolver em situações a qual não lhe cabe. Então esteja na dependência de Deus. Deus é um Deus que traz provisão, sim. Deus é um Deus de milagres, sim. Deus é um Deus que pode realizar um milagre de provisão na sua vida. Mas aprenda a administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aprenda a administrar aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem feito. Se Deus é Deus para suprir quando você está em dívida, Ele é Deus para te dar antes, para que você possa comprar à vista. Ele é Deus. Porque estamos vivendo um tempo onde os juros são abusivos. Estamos vivendo numa economia nacional incerta, insegura. E você não pode fazer as coisas esperando a atitude dos outros, ou esperando a atitude do governo, ou esperando que alguma coisa no seu serviço vá melhorar. Espere melhorar primeiro, para que depois você possa fazê-lo, para que você não venha se enrolar em negócios alheios. Para que você tenha como contar a bênção, o testemunho, o milagre, a vitória do Senhor na sua vida. Terceira área que Deus pode fazer um milagre na sua vida é a direção de Deus. Há um milagre que Deus dá a direção. Deus deu direção para essa mulher através do profeta. Vai, toma para ti vasos emprestados. Muito embora Deus deu direção, era ela que tinha que fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Pegar vaso, cabia a ela. Multiplicar o azeite, cabia a Deus. Agora, se ela não fosse pegar vaso, o azeite não era multiplicado. A bênção, a promessa de Deus, ela é condicional. Ou seja, quanto que esse azeite multiplicou? Quanto a fé dela alcançou. O profeta deu a palavra. E eu costumo dizer sempre, Deus quando fala, Ele fala pouco e objetivamente. Vai, toma para ti vaso emprestado. Acabou. Isso foi o que Deus falou. Ela poderia ter ficado para o profeta. Ah, quantos? Mas para que vazio? Mas por que tem que ser para os vizinhos? Meu amado, quando Deus fala, Deus não explica. Ele é Deus, Ele não deve satisfação a ninguém. Então você vai, faz e cumpre, acabou. E ela foi e pegou os vasos, e pegou os vasos vazios, e pediu os vasos vazios. E quando ela trouxe os vasos vazios, ela volta para o profeta, que ela não sabia o que ela tinha que fazer ainda. E o profeta fala, fecha a tua porta, pega aquele pouquinho de azeite e deita agora sobre esses vasos. É impressionante como a dívida faz a pessoa perder o rumo, faz a pessoa ficar desnorteada. Quando você estuda a cultura judaica, você vê que essa mulher estava vivendo num momento em que o que mais valia, o líquido mais valioso da época era azeite. As pessoas recebiam azeite em fundo de garantia. Você trabalhou X tempo, então você vai ganhar tantos galões de azeite. Porque o azeite era valoroso, e eles negociavam o azeite.
Quando aquela mulher vai ungir os pés de Jesus, ela quebra o vaso de alabastro e derrama o azeite de nardo puro. Por quê? O azeite de nardo puro era caríssimo. E diz o texto que era o salário de um ano, ou seja, era o fundo de garantia dela do que ela tinha recebido em todo o tempo de trabalho. Estava guardado no vaso de alabastro. Ela quebrou todas as suas reservas, ela pegou tudo aquilo que estava guardado, ela pegou tudo aquilo que era a sua provisão, a sua garantia, e ela entendeu, Jesus é mais importante do que eu ficar com uma garantia, Jesus é a minha garantia de vida. Pegou aquele vaso de alabastro e quebrou sobre o mestre, e até que os discípulos disseram, para que esse desperdício? Por que não vendeu e deu aos pobres? E Jesus então repreende os discípulos e fala, ela preparou o meu corpo para a morte. Ali está uma unção que ninguém fala. Unção para morrer. Ninguém quer essa unção. Só que para você ter vida em abundância, você precisa matar o seu eu. Você precisa matar a sua alma. Foi com aquela unção que Jesus foi para o Getsemane ser moído, ser morto. Foi com aquela unção que Jesus teve força para superar o Getsemane e para ser espremido no Getsemane, para mortificar a sua carne e dizer, Senhor, sobretudo faça a tua vontade e não a minha. Unção para a morte. Mas a reserva, o ganho, o fundo de garantia, tudo o que ela tinha recebido, estava no vaso de alabastro. E ela pega todas as suas reservas e quebra nos pés do mestre. Agora é interessante notar, voltando aqui para o texto, como que a dívida faz a pessoa ficar desnorteada. Verso 6. Sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda mais um vaso. Porém a criança disse, não há mais vaso nenhum, mamãe. Exatamente no momento em que o menino falou, acabaram-se os vasos, o azeite também acabou de multiplicar. Ou seja, mediante a palavra do menino é que o azeite parou. Segundo, multiplicou pela quantidade de vasos que ela foi buscar. Deus vai fazer o milagre? Vai, mas depende daquilo que você coloca, cria o ambiente para ele realizar o milagre. Se essa mulher pegou 3 vasos, o azeite multiplicou por 3. Se ela pegou 200 vasos, o azeite multiplicou por 200. Depende da fé e do esforço da mulher. Estou cansada de pegar vasos vazios. Acho que 2 está bom. O azeite só vai multiplicar por 2. E é impressionante notarmos que até os dias de hoje isso acontece dentro da igreja. A pessoa está passando uma luta, uma prova tremenda, uma tribulação que só o sangue do Cordeiro. Deus dá a estratégia, Deus dá a direção, e de repente a pessoa que está ganhando, está suprindo a sua necessidade, fala, já estou cansado desse trabalho, não quero mais fazer isso não. Quantas pessoas estão limitando o milagre de Deus? Irmão, se Deus te deu estratégia, busca vasos, cria vasos, vai atrás de outros vasos, peça muitos vasos, porque Deus vai encher aquilo que está vazio, mas vai encher aquilo que você foi buscar. Agora, a dívida faz essa mulher ficar desnorteada, ela está com joias dentro de casa, ela está com uma provisão tremenda, ela está com algo tremendo e maravilhoso dentro de casa, um monte de vaso valioso, que estavam cheios de azeite, e ela não sabe o que fazer com aquele mundaréu de vaso. Verso 7. Então ela veio ao homem de Deus e o fez saber e disse, o que eu faço agora? Está com azeite, está com a provisão, está com o suprimento que vai quitar todas as dívidas e ainda assim não sabia o que fazer. Mas quando esta mulher não sabe o que fazer, ela sabe aonde ir. Quando você não sabe o que fazer, é na casa do Senhor que você tem que buscar a resposta.
É no homem de Deus, é naqueles aos quais buscam a direção do Senhor. Quando você não sabe o que fazer, você tem que ao menos saber para onde ir. Ela não sabia o que fazer, mas ela foi ao homem de Deus, perguntou: e agora o que eu faço? E então ele lhe declara: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrar. Meu amado, ela não sabia o que fazer, mas ela vai no lugar certo. Quantos servos de Deus, que tendo passado por lutas e dificuldades, não sabem o que fazer, e se fecham, se trancam, saem da casa do Senhor e não sabem para onde ir também, e começam a aumentar a sua luta, a sua tribulação. Há dois tipos, duas classes de pessoas: há aqueles que buscam o Senhor só quando tem problemas, e há aqueles que querem buscar o Senhor só quando tudo vai bem. Duas classes distintas de pessoas. E nós precisamos, meu amado, buscar o equilíbrio do Senhor e entender que qualquer causa, qualquer dificuldade, qualquer necessidade, tem um Deus que vai responder a você, tem um Deus que vai agir, vai te dar direção e vai te dar estratégia. Se essa mulher não tivesse ido ao homem de Deus, se essa mulher não tivesse buscado, perseverado, se essa mulher não tivesse se esforçado, se essa mulher não tivesse trabalhado, se essa mulher não tivesse obedecido ao que o homem de Deus disse, ela teria perdido seus 2 filhos e a dívida ainda iria aumentar mais. Mas quando você não sabe o que fazer, você tem que saber para onde ir. E saiba que a resposta está nos pés do Senhor. A resposta está no Deus que te criou, o Deus que te formou, que tem poder de fazer todas as coisas. Talvez você entrou aqui, não com uma dívida financeira, mas com uma dívida moral, uma dívida de palavras, ou uma dívida de relacionamentos, ou uma dívida de cancelamento, de palavras que você citou, de promessas, de juramentos que você fez, votos, e não cumpriu. Deus é Deus para anular e cancelar, pela misericórdia dEle, todas as coisas que você fez em tempo de ignorância. Clame ao Senhor, que Ele possa perdoar essa dívida. Abaixe sua fronte. Fugir da dívida não resolve o problema e não quita o débito. Mas quando você se apresenta diante do Senhor, na dependência dEle, você vai viver a provisão, o milagre e o suprimento. Talvez você identificou nessas palavras que você tem feito algumas coisas erradas. Se confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar e nos dar uma nova estratégia e uma nova oportunidade. Ele é Deus de novas oportunidades. Se você pisou nas águas sem temer e viu que começou a naufragar, começou a afundar, clama por Ele, que Ele te estende a mão e te tira dessa situação. Pai de poder e de graça, Tu és o Senhor doador da vida, Tu és o Senhor dono do ouro e da prata, Tu és o Senhor que nos sonda e nos conhece. Espírito Santo de Deus, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Dá-nos da Tua direção, da Tua sabedoria. Pedimos perdão, Senhor, das nossas falhas, das nossas fraquezas, perdão dos nossos pecados, Senhor, pedimos perdão das nossas atitudes, das nossas palavras, Senhor, das nossas decisões, muitas vezes, sem buscar a Tua direção. Clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Resgata-nos, restaura-nos, dá-nos estratégia, ó Pai, dá-nos sabedoria, Senhor, para sairmos de situações difíceis, dá-nos sabedoria, ó Pai, para aprendermos a administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, para sermos fiéis a Ti no dízimo, nas ofertas alçadas, dá-nos sabedoria, ó Pai, para cumprirmos os votos, ó Pai, que fizemos num tempo de luta e dificuldade, dá-nos sabedoria, ó Pai, para lembrarmos dos votos que fizemos. Deus de poder e de graça,
Vem, Senhor, com tua glória, com a tua unção, com a tua alegria, o teu renovo, o teu refrigério. Toca, Senhor, em cada vida, toca, Senhor, em cada família aqui representada, e cancela dívidas de palavras, dívidas, ó Pai, de atitudes que muitas vezes deveriam ter sido feitas e não ocorreram. No nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, livra dos credores o teu povo, Senhor, dá estratégia, unção, direção, graça e sabedoria a cada um, para a tua honra e para a tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. O que é que você tem na tua casa para colocar nas mãos do Senhor? O que é que você tem para entregar ao Senhor Todo-Poderoso? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se nessa noite você necessita de um milagre, deposite uma semente de milagre, uma oferta simbólica que venha liberar o milagre no mundo espiritual. Há uma conexão da bênção no espiritual com a tua atitude em dar. Então lance essa atitude com fé. Se você não tem fé, nem faça. Mas se você tem fé, lance a sua semente, lance o seu melhor, crendo que Ele vai enviar o milagre da provisão, o milagre do livramento, o milagre da proteção e o milagre da direção. Ele é Deus para realizar esse milagre na sua vida. Se você necessita de um envelope, faça um sinal com sua mão, não dê sua oferta descoberta, os diáconos estarão indo até você, para que você possa dar a sua oferta com alegria àquele que tem poder de realizar o milagre na tua vida.